Pai do Senhor, jovens, queridos jovens mancebos. Nós vamos estar aí usando esse auxílio aí da tecnologia, gravando essas aulas dos jovens, né, da escola dominical, até para a escola dominical não ficar parada. A lição dos adultos, os pastores do campo vão estar ministrando, né? Então a gente decidiu gravar essas aulas, né? Pequenas aulas, até que tem que ser pequena mesmo para o vídeo não ficar grande. Nós vamos estar gravando aí para vocês também ter um apoio, né, enquanto estão em casa, né? A revista é essa daqui, né? Poucos jovens adquiriu, mas para você que não adquiriu também vai conseguir acompanhar aqui o raciocínio, né? Prepara aí um papel, uma caneta, para você fazer as suas anotações, né? A lição de número 1, que no caso seria lecionada no dia de amanhã, né? Lição de número 1, o título da lição: o que são promessas de Deus. Aí tem como versículo de referência 2 Pedro 1, do 1 ao 17. Versículo do dia, né? Porque todas quantas promessas que há de Deus são dele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1, versículo de número 20. Os objetivos da lição é entender o que significa a palavra promessa, aprender quais os tipos de promessas e compreender que Deus é comprometido com suas promessas. Vamos fazer, como eu já disse, um vídeo pequeno, um vídeo rápido, para que o vídeo não fique tão chato de ouvir, de ver, para que os irmãos, né, possam tirar bastante proveito dessa lição. Introdução, né? Deus fez inúmeras promessas para toda a humanidade, porém só há uma forma de conhecê-las, através da sua palavra revelada na Bíblia Sagrada. Qualquer promessa que não for condizente com a palavra de Deus deve ser inteiramente rejeitada. Então, o que a introdução aqui nos diz é que qualquer promessa feita que não tenha embasamento, né, promessas de Deus que não tenha embasamento bíblico, deve ser rejeitada. Então, qualquer que for a promessa, seja sonho, revelação, profecia, ditas da parte de Deus que não há embasamento bíblico, devem ser rejeitadas, né? Então a nossa orientação é sempre a Bíblia. O tópico 1 diz assim: o que são promessas? No dicionário encontramos que promessa é afirmativa de que alguém se compromete a fazer algo. É uma declaração feita a outra parte com intenção total do seu cumprimento, podendo ser oral ou escrito, né? Então, as promessas de Deus, a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Deus fazendo promessas, fez promessas para Abraão, fez promessas para Isaac, para Jacó. E todas quantas promessas que Deus fez para os personagens bíblicos, todas foram cumpridas. E há promessas na Bíblia também para nós, a igreja, né? Algumas são cumpridas no decorrer do tempo e algumas ainda vão ser cumpridas. Logo na frente diz assim: é interessante notar que as promessas do Senhor se entrelaçam na forma harmônica dos seus atributos essenciais, como fidelidade, justiça, misericórdia, amor, cuidados, etc., demonstrando com o comprometimento verdadeiro do Todo-Poderoso, né? Aqui o que o comentarista está dizendo é que promessas de Deus, né, promessas de Deus, elas sempre vão estar entrelaçadas com os atributos do Senhor, né, que é fidelidade, amor, né, misericórdia, cuidado, justiça, fidelidade, né? Então, as promessas de Deus, nós vamos identificar uma promessa de Deus
quando essas promessas se entrelaçam com os atributos do próprio Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19, né? Então aqui nós vemos, irmãos, que as promessas de Deus, elas se cumprem, né? Basta dizer que por ser Deus quem prometeu, logo elas serão cumpridas. Por quê? Porque foi Deus o autor da promessa, né? Deus, ele não é homem, né? Como diz aqui no livro de Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, né? Ou seja, o homem ele pode prometer algo e não cumprir. Mas quando a promessa vem da parte de Deus, nós temos convicção que Deus irá cumprir as suas promessas. Aí, né, outra tópico 1.2 aqui, ó, promessas embasadas na palavra. Hoje muitas pseudo-teologia têm encontrado espaço em muitos de nossos templos, através de teologia da prosperidade e do terminismo, trazendo consigo frases de efeito, erros doutrinários em hinos e mensagens, criando um grande problema dentro do cristianismo, né? Às vezes a pessoa tem uma capacidade, né? Essas igrejas aí, um exemplo é a Universal, tem a capacidade, os pastores são preparados com uma oratória, com uma eloquência muito poderosa, muito boa, e nesse sentido acabam atrapalhando as promessas bíblicas e fazendo promessas do homem, né? Promessas de enriquecimento, promessas de sair da vida miserável que o homem leva, com promessas baseadas no que o homem diz, né? Usando versículos isolados, né? E o que a gente, como cristãos, devemos ter em mente é que as promessas de Deus, como já foi dito aqui, são baseadas na Bíblia, né? Conforme a Bíblia, e as promessas de Deus, elas vão estar sempre entrelaçadas com os atributos do Senhor. Vamos lá, o tópico 2, promessas condicionais. Nós vamos ver aqui agora o que é promessas condicionais e promessas incondicionais. Promessas condicionais são aquelas que para o seu cumprimento depende de condições estabelecidas pelo próprio Deus. Isso significa que para que o Senhor cumpra determinadas promessas, o homem deve cumprir as condições para tal. Ou seja, para essas promessas condicionais acontecer, o homem tem que cumprir certos requisitos para que essas promessas aconteçam. Um exemplo claro, vamos supor que Deus prometa para você, Jó, que você vai ser um grande pregador. Para que essa promessa se cumpra, é uma promessa condicional. Para que ela se cumpra, você tem que fazer a sua parte de buscar em Deus, buscar conhecimento, estudar a palavra, buscar livros, buscar fonte, né? Estudar parte histórica, parte cultural da Bíblia, dos tempos bíblicos. Você tem que se esforçar e crescer também espiritualmente, né? Orando, jejuando, para que Deus cumpra essa promessa de você ser um grande pregador, né? É uma promessa condicional, é uma promessa que tem condições para que ela venha a ser cumprida. E também temos promessas incondicionais. Promessas incondicionais são embasadas na total vontade de Deus, independente de uma ação humana. O seu cumprimento está inteiramente ligado à vontade soberana do Senhor, né? Então, promessas incondicionais independem da ação do homem, se o homem vai fazer, se não vai fazer, se vai dar brecha, se não vai dar brecha. São promessas que Deus vai cumprir, independente do homem querendo ou não. Essas são as promessas incondicionais. Não depende de condição nenhuma para que isso aconteça, né? Um exemplo de uma promessa dessa é a promessa do arrebatamento da igreja. Independente da ação do homem, independente de que o homem queira ou não, essa promessa do arrebatamento ela vai se cumprir, né? Algumas promessas bem feitas para o homem são incondicionais. Deus cumpre independente de condições que o homem ponha
ou não ponha para que aconteça. Aí no tópico 3 aqui, 3.1, diz assim: o desejo humano é irrelevante, né? Já complementando promessas incondicionais. Diante de promessas incondicionais de Deus, a ação humana, desejos, pensamentos e critérios são irrelevantes diante da sua soberania, né? Promessas incondicionais. Né? A ação do homem não influencia, né? Diante da soberania do Senhor. Né? Aí, conclusão, as promessas de Deus demonstram o amor incondicional de um Pai amoroso, por meio de sua fidelidade. Todas as promessas se cumprirão na vida de seus filhos, independente de tempo ou circunstâncias. Tudo o que precisamos fazer é crer em sua palavra. Né? Então, as promessas do Senhor, jovem, elas se cumprem. Se Deus falou, acontece, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, Deus, ele vela para cumprir a sua palavra, né? O homem, ele faz promessas e muitas das vezes não cumpre, mas quando Deus, ele promete, é certeza absoluta que será cumpridas, né? Basta dizer que temos que ficar sempre atentos nessas condições, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. E se Deus tem uma promessa na sua vida, se Ele te prometeu algo e essa promessa é uma promessa condicional, se ponha na posição, busque em Deus, né? Busque as condições para que essa promessa aconteça. Né? Um detalhe muito interessante é que existe alguns hinos aí, algumas músicas no meio cristão dizendo que você não morre enquanto a promessa não se cumprir. Tem uma música até do Marquinhos Gomes, se eu não me engano, que diz que você não morre, né? Não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Esse hino, eu vejo algumas falhas nessa música, porque tem promessas de Deus que Deus promete a você, mas não cumpre em você. Tem promessas que Deus promete a você, mas não cumpre em você. Ou se cumprir no seu filho, se cumprir no seu neto, né? Se Deus prometer que você será um grande missionário, que vai irá levar a palavra para todo mundo, um missionário. Se você é uma promessa condicional, porque pode ser que você não entre na brecha para isso acontecer, pode ser que você desvie. É uma promessa que depende da sua posição. E se você não estiver na posição, você pode passar os anos, você morre e a promessa não se cumpriu em você. Né? Então, quer dizer, você morreu e a promessa não se cumpriu. Então, o hino do Marquinhos Gomes cai por terra aí. Mas essa promessa pode acontecer para o seu filho. Deus permanece com a sua palavra firme até a 3ª e 4ª geração do homem. Se Deus não cumpriu na sua vida, vai cumprir no seu filho. Se o seu filho não ficar na posição, vai cumprir na vida do seu neto. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Né? Outra coisa interessante que devemos reparar é no texto, no versículo do dia aqui, ó, 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus, tem dele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Nesse versículo, se você não parar para examinar direitinho, você não entende. Né? Então, irmão Paulo, o que quer dizer esse versículo? De 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 20. Né? Paulo está dizendo, porque todas quantas promessas há de Deus, todas quantas promessas que saem da boca de Deus, todas quantas promessas que vêm da parte de Deus, tem do próprio Deus o sim e o amém, ou seja, tem do próprio Deus a confirmação que vai acontecer. Né? Aí alguém se pergunta, por que Deus vai cumprir uma promessa? Qual é o interesse de Deus em cumprir promessas? Qual é o interesse de Deus de fazer promessas e cumpri-las? Aí no próprio versículo, o apóstolo Paulo dá a resposta, né? Para a glória de Deus por meio de nós. Deus ele faz a promessa e cumpre a promessa para que o nome dele seja glorificado por meio de nós. Quando a promessa dele se cumprir na nossa vida, se cumprir no meio da igreja, é para a glória dele por nós. Amém? Deus os abençoe, fique na paz e perdoe aí qualquer erro.